A semana começa com a nossa equipe bastante angustiada. O nosso colega, o cinegrafista Magno Lúcio, foi esfaqueado durante um assalto hoje de manhã numa parada de ônibus em Ceilândia. Tatuzinho. Pois é, Malta, mesmo entregando todos os pertences aos bandidos, o repórter cinematográfico Magno Serra foi esfaqueado. Um golpe que acertou o abdômen dele. Ele aqui dessa parada de ônibus do PSUL foi socorrido para o hospital. Um estado de saúde, Malta, requer cuidados. Daqui a pouco, todas as informações. Obrigado, Tatu. Tempestade de terra atinge Goiânia horas depois de o mesmo fenômeno ser registrado em São Paulo. Nós apuramos com a meteorologia as chances dessa tempestade de terra ocorrer aqui no Distrito Federal, já que foi registrada tão pertinho da gente ali em Goiânia. Começam a valer hoje as novas regras para o Pix. Entre 8 da noite e 6 da manhã, o limite de transferência será de R$1.000. A medida visa tornar mais seguro esse sistema. Os casos de criminosos que fazem reféns de madrugada, de olho no Pix das pessoas, têm aumentado em todo o país. No dia de São Francisco de Assis, as missas são pet-friendly. Kátia Gomes. Hoje é dia do padroeiro dos animais e esse dia está sendo celebrado com missas e bênção aos animais de estimação durante todo o dia. Os fiéis podem trazer os pets para serem abençoados ou pedir que a bênção seja dada com o animal dentro do carro, no modelo drive-thru. Malta. E a nossa cidade, como você nunca viu. Numa reportagem especial, a nossa equipe mostra as curiosidades da capital do país, que muitos de nós, moradores aqui de Brasília, também não sabemos. Você vai ficar com vontade de conhecer os pontos turísticos da nossa cidade quando souber dos segredos por trás dos monumentos. Esse é um pouco do que tem na edição de hoje. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, o SBT Brasília, primeira edição, começa pra valer. Estamos de volta. Esta é uma segunda-feira que sucede um fim de semana violento aqui no Distrito Federal. Um rapaz de 23 anos de idade, no fim de semana, foi morto a queima-roupa em Taguatinga. Ele teria reagido a uma tentativa de assalto. Em plena luz do dia, os criminosos não se intimidam. Abordam o homem que estava no carro estacionado e, em poucos segundos, atiram. A vítima, Gabriel Benamor, de 23 anos. Ele chegou a ser levado para o hospital, passou por 2 cirurgias, mas não resistiu. Foi aquela câmera que registrou o crime, considerado latrocínio, roubo seguido de morte. O carro estava estacionado exatamente neste ponto onde nós estamos. A polícia agora vai investigar se o crime foi premeditado, já que Gabriel era conhecido aqui no setor F Norte de Taguatinga como um investidor de sucesso. Nas redes sociais, o rapaz ostentava fotos em locais turísticos famosos no Nordeste, o que pode ter chamado a atenção dos bandidos. Um deles, menor de 18 anos, que foi apreendido. Mas este comerciante da região onde aconteceu o crime diz que os bandidos que atuam no local não escolhem vítimas. Ele mesmo diz ter sido sequestrado 2 vezes. Cheguei, eu tinha uma caminhonete, eu parei ela aqui. E enquanto eu falava no celular, o cara falou, perdeu. Aí passa pro outro banco. Eu passei, só que eu tava conversando no celular e eu deixei o celular ligado. Então, o meu filho ligou pra polícia. O carro era rastreado, aí pegaram a quadrilha lá no setor O. Este morador da região há 30 anos diz que o local virou alvo de criminosos depois que um posto policial instalado nesta praça foi desativado. Que nós vemos hoje é a criminalidade cada vez mais acentuada. Ou seja, o consumo de droga, a venda de droga, inclusive à luz do dia, isso é uma prática comum. O SBT Brasília primeira edição continua com o tipo de notícia que deixa a gente com um nó na garganta. Nós, jornalistas, temos por ofício retratar a realidade, quase sempre muito dura, e apresentar para vocês os fatos que impactam a nossa vida, como a gente viu nesse latrocínio que ocorreu no fim de semana lá em Taguatinga. Mas algumas vezes nós também vemos a violência bater na nossa porta. Eram 5h30 da manhã quando o cinegrafista do SBT, Magno Lúcio, esperava o ônibus numa parada de ônibus em Ceilândia, mais especificamente no PSUL. Ele estava a caminho do trabalho, quando criminosos chegaram,
fizeram um arrastão e terminaram por esfaquear o nosso cinegrafista. Os assaltantes fugiram e ainda não foram encontrados. O arrastão, realizado por 2 assaltantes, ocorreu na madrugada desta segunda-feira, aqui na parada de ônibus da QNP 8/12, do setor P-Sul, em Ceilândia. Entre as vítimas do roubo está o repórter cinematográfico do SBT Brasília, Magno Lúcio Serra. Era por volta das 5 horas da madrugada quando tudo aconteceu. Foi nesse horário que o repórter cinematográfico Magno Lúcio Serra, de 52 anos, como de costume faz para ir trabalhar até o SBT, ele tinha deixado a casa dele, que fica a poucos metros aqui dessa parada de ônibus, da QNP 8/12 do P-Sul. Quando o Magno chegou aqui, estavam outras pessoas também esperando o ônibus do transporte público. Aqui no local, Magno já pôde ver que os 2 suspeitos chegaram no veículo Monza. Esses suspeitos desceram, armados com facas, chegaram aqui e anunciaram o arrastão. Do Magno, o cinegrafista, os criminosos levaram a mochila e também o celular. Não satisfeitos, eles esfaquearam o repórter cinematográfico com um golpe no abdômen. Após praticarem o crime, além de roubarem os pertences do cinegrafista Magno Serra, eles também roubaram as outras vítimas aqui que estavam na parada de ônibus. Após isso, eles fugiram tranquilamente. Inclusive, há imagens de circuito interno que mostram o momento, era por volta de 5h29, 5h30, quando as vítimas saem correndo aqui da parada de ônibus. Foi aí que Magno, esfaqueado, ele acabou caindo aqui no chão, recebendo os primeiros socorros de um ciclista que passava pela região. Foi aí que a mulher, desesperada, uma vizinha, deixou a parada de ônibus, foi até a casa de Magno, avisou a esposa dele, que chegou até o local e chamou o SAMU. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Magno foi esfaqueado no abdômen. Após ser socorrido, ele foi levado em estado grave para o pronto-socorro do Hospital Regional de Ceilândia. A irmã do cinegrafista, Vera Lúcia, não encontrava palavras para descrever esse momento de tristeza e também de preocupação. Assim que eu estava indo para o meu serviço, aí a minha cunhada me ligou, dizendo que tinha esfaqueado um Magno. Ela ligou desesperada, aí eu também fiquei desesperada, já saí da minha casa logo para ficar com a minha mãe, né? Porque ela é uma senhora de idosa, então ela tem que ter um pouco de, né? A notícia não pode ser chegada assim para depois não acontecer uma coisa pior, né? E a gente ama a nossa mãe, só tem eu e ele de irmão. Mãe de Magno, Dona Maria Antonieta, de 82 anos, está abalada com tudo o que aconteceu com o filho. Ela precisou tomar medicamentos para controlar a emoção. Estou muito preocupada, muito nervosa. Comecei até a passar mal lá em casa. E eu não fiquei sabendo na hora que a esposa dele saiu. Ele pediu uma menina que estava na parada para ir chamar minha mãe, né? Falou, foi minha mãe. Aí como eu não uso aparelho, eu estava sem aparelho, e eu não ouvi a moça chamar, né? Aí ela escutou, ela estava acordada, ela escutou, ela saiu apavorada também. Aí eu tomei o remédio, depois que eu tomei o remédio, comecei a passar mal, fazer vômito, achei nervoso, né? De acordo com informações de parentes do cinegrafista Magno Serra, já no hospital, ele passou por uma cirurgia e se encontra em estado estável. Para a única irmã do profissional do SBT, a violência é algo que tem assustado a todos os moradores, não só do P-Sul, mas em todo o Distrito Federal. De manhã a gente sai 5 horas da manhã, eu também saio 5 horas da manhã, a gente não tem segurança nenhuma. Eu acho que tinha que ter mais policiamento de manhã, no período da manhã que as pessoas saem para trabalhar, né? As pessoas saem para trabalhar, para ganhar seu ganho, sai sem saber se volta, né? Porque é isso que acontece aqui com o P-Sul. E é um drama, né, do trabalhador do Distrito Federal que, como o Magno, acorda muito cedo, vai para o ponto de ônibus, ainda está escuro, e é vítima dos criminosos no momento em que se prepara para começar uma semana de trabalho, para ganhar seu sustento de forma digna e honesta. O que o trabalhador brasiliense vive na mão de criminosos que são reincidentes, perigosos e que a lei não atinge, não consegue manter dentro da cadeia, é uma humilhação.
para dona Antonieta, mãe do cinegrafista, os nossos sentimentos. Ele é um colega nosso muito querido e nós estamos em torcida e em oração para que ele se recupere o quanto antes e possa recobrar a vida, o trabalho, a convivência em família. A nossa equipe passou a manhã hoje lá no local tentando entender o que aconteceu para ver se tinha alguma câmera de segurança que pudesse flagrar a ação dos criminosos. Infelizmente, as câmeras dos comércios que ficam ali perto da parada de ônibus, onde o crime foi registrado, essas câmeras estavam desligadas. Mas uma farmácia um pouco mais distante pegou a movimentação no local e é isso que você vê. No cantinho superior da tela, você vai ver que são 5 horas e 28 minutos, se eu não me engano, o nosso reloginho que está tampando. Mas foi hoje de manhã. E aí você vê as pessoas que começam a correr, possivelmente fugindo do arrastão que foi registrado perto dali. A partir do momento que um carro para numa parada de ônibus e assalta várias pessoas, é impossível que um crime como esse seja cometido com discrição. Todo mundo em volta percebe o que está acontecendo e começa o pânico. Nas imagens ainda está escuro, porque foi na madrugada. O Monza marrom, que é o carro atribuído aos criminosos, no qual eles devem ter fugido, esse carro não aparece aí nas imagens, mas você acabou de ver um corre-corre perto da parada de ônibus onde esse crime aconteceu hoje de madrugada. O repórter Paulo Vitor Tatuzinho ainda está lá no local e conversa com a gente agora ao vivo. Ô Tatu, é uma notícia muito triste. A gente está acostumado a relatar para as pessoas em casa a violência de cada dia e como isso humilha o trabalhador do Distrito Federal. Não estamos imunes. Uma hora a gente teria que noticiar essa violência batendo na nossa porta também, atingindo um dos nossos colegas. Poderia ter sido eu, você, qualquer um de nós, vítima de assaltante a caminho do trabalho. Tatu, é com você. Que informações você tem? Pois é, Malta, boa tarde para você, a todos assistindo ao SBT Brasília. A gente fica até com a voz embargada, né? Inclusive, semana passada eu trabalhei, né, na semana com o Magno Serra e a gente falava justamente sobre isso. Violência. Sair de madrugada, será que você tem passo seco para chegar ao trabalho? E foi o que aconteceu nesta segunda-feira. A gente continua aqui no local, Malta, que é a QNP 8/12. Como você disse muito bem, Malta, há comércios aqui na região. Nós batemos de porta em porta, pedindo, né, vendo se tinha imagens de câmeras de segurança que poderiam mostrar o momento em que chegam os suspeitos, o momento em que acontece esse arrastão, mas nós conseguimos só a imagem de uma drogaria aqui perto, que mostra o momento, 5h28 da madrugada, quando acontece o arrastão, e aí as vítimas deixam aqui o local, essa parada de ônibus, correndo para pedirem socorro lá naquela drogaria. Olha só, lá na frente é onde as vítimas correm. Elas correm para lá para pedirem socorro, gritando o tempo todo, segundo algumas testemunhas que não quiseram falar. Mas como a gente disse, Malta, o Magno, ele mora bem pertinho aqui da região e ele sempre faz isso na madrugada. Inclusive, ele chega sempre antes do horário dele para trabalhar. É um cara dedicado, um profissional e tanto. E foi o que aconteceu. Ele estava aqui nesse local quando os suspeitos provavelmente pararam o carro na parte de baixo, desceram e anunciaram o arrastão. Há poucos instantes, era por volta de umas 11h30, a gente acompanhou, inclusive, os policiais civis da 23ª Delegacia de Polícia Civil aqui do PSU, que já começaram a colher informações, mais detalhes de tudo que aconteceu, principalmente para chegarem aí até a identificação e prisão desses dois criminosos que agiram nesse Monza. Esse Monza que chegou aqui realmente tocando o terror. A Polícia Militar, inclusive, esteve aqui conversando com testemunhas, pessoas e provavelmente até na parte da tarde a gente vai ter uma informação mais clara, objetiva do que de fato aconteceu nesse arrastão, onde o nosso cinegrafista querido, Magno Serra, foi socorrido aqui do local. A mulher dele, inclusive, veio, chamou o SAMU. Daqui ele foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes, como está o estado de saúde dele. Mas quem mora aqui na região, Malta, requer mais segurança. Inclusive, tem uma preocupação muito grande de sair na madrugada para o trabalho e sentir-se logo, lógico, essa violência. Eu vou até chegar aqui, eu sei que às vezes muita gente não quer falar, às vezes fica com vergonha, isso e outro. Mas eu tô vendo a moça aqui com o celular. Moça, senta aqui nessa parada pegando ônibus. Sempre. Tem medo da violência? Aham, tenho. Por exemplo, ficar com o celular em mãos aqui nesse... assaltada aqui também, Você já. já foi assaltada? Já sim. Como é que foi a ação desses bandidos? Foi assim, no início da pandemia, aí eu tava sentada aqui com a moça, aí eles vieram por aqui,
Aí, quando ele viu que a gente ia pegar o ônibus, os dois voltou para trás. Aí depois, eles chegaram na parada e assaltou eu e a moça. Tava deserto, não tinha ninguém. Aqui atrás da parada, eles pediram pra gente não gritar, a gente não gritou. Levou o celular e foi embora. Vocês que são cidadãos de bem, pagam impostos, pedem mais segurança para cá. Sim, mais segurança e principalmente polícia entre as ruas, né? Porque a polícia passa geralmente só nas pistas, né? E os bandidos, quando assaltam, eles assaltam entre as entrequadras, né? Nas ruas mesmo. E acabam fugindo aí pelos becos tranquilamente. Isso, foge pelos becos, desce por lá, por aqui, por baixo, por trás das paradas e ninguém vê nada. O pessoal do prédio vê, às vezes fica com medo, né? Também não faz nada. Qual que é o seu nome? Malena. Malena, obrigado pela sua gentileza de falar com a gente. Deixa eu te falar, você é jovem, tem medo de ser assaltado, vir parar de ônibus, tá indo pra escola, como é que é? Tô indo pra escola, não tenho muito medo. Mas se chegar um assaltante armado com faca, como é que faz? Eu entrego, né? Eu vi que você tava o tempo todo no celular aqui, inclusive a área tá até deserta aqui agora. Eu fico assim mesmo, mas... Tem que ter preocupação. Tem. Obrigado pela gentileza. Tá aí, malta, essa é a realidade. Né? O Magno não esperava o que ia acontecer, nós não esperamos o que vai acontecer com a gente de ruim. A gente nunca poderia imaginar ter uma bola de cristal, saber que vai ser assaltado, que vai ser esfaqueado, mas essa é a tristeza. O pessoal pede por mais segurança, inclusive aqui no local, nós conversamos com alguns moradores, eles viram a movimentação que já começa de manhã. Por ser Ceilândia, a maior cidade do DF, é daqui que os trabalhadores saem com destino principalmente ao plano piloto, em busca da oportunidade de ganha-pão. Então, aqui às 5 horas da manhã, a movimentação, malta, já é intensa de trabalhadores que vêm às paradas de ônibus aí para buscarem o transporte público. Malta. Deixa eu explicar para o pessoal que está em casa, Tatuzinho. Muitas vezes o nosso telespectador nos acompanha aqui 15 para meio-dia e acha que a gente chega aqui na televisão pouco tempo antes do jornal começar. Não é assim que funciona. Para que o nosso jornal vá ao ar todo dia na hora do almoço, a nossa equipe entra aqui muito cedo. O Tatuzinho, os cinegrafistas, chegam à TV 7 horas da manhã. Eu, 7h30, estou aqui também. Então, essa realidade que você que está em casa vive, de acordar cedo, de pegar um ônibus, de enfrentar o medo de ir até a parada para poder se deslocar até o trabalho, acredite, é uma realidade que nós também experimentamos, porque é verdade, eu tenho o privilégio de vir para a TV de carro, eu venho dirigindo o meu carro, mas a maior parte da nossa equipe usa transporte coletivo e vive o que você que está em casa vive também, sofre o medo da violência que você também sofre. É o caso que nós estamos, infelizmente, noticiando hoje do nosso colega cinegrafista. Mais cedo, a nossa produção tentou informações preliminares da Polícia Civil sobre investigações. O que soubemos até agora há pouco é que eles já tinham deslocado equipes para continuar investigando e tentar localizar os criminosos, mas chegou agora, pelo ponto eletrônico para mim, a informação de que a Polícia Militar acredita ter identificado um dos assaltantes. Se a gente conseguir atualizar essa informação até o fim da edição, você acompanhará em primeira mão com a gente aqui no SBT. Tatuzinho, eu gostaria de pedir para você a gentileza de segurar com a gente aqui no jornal e, na volta, falar sobre o estado de saúde do Magno. A gente sabe que ele passou por cirurgia agora há pouco, porque foi esfaqueado na barriga, teve perfuração de órgãos e passou por uma cirurgia muito delicada. Então, agora que a gente noticiou para o público de Brasília o que aconteceu, por gentileza, apura com a família, vai até o hospital e volta daqui a pouquinho trazendo para a gente como é que está o Magno de saúde, tá? Muito obrigado pelas suas informações. E só um detalhe, aquele rapaz que o Tatuzinho acabou de entrevistar, Tatu perguntou, você tem medo de ser assaltado? Não tenho muito. Se chegar assaltante, o que faz? Entrega. Foi o que o Magno fez, tá? O Magno também entregou o que ele tinha em mãos. Então, o que a gente está dizendo para as pessoas aqui, não reaja, sua vida vale mais. Nossa equipe também costuma, dentro do possível, claro que no meio de um assalto, o sangue ferve, você não sabe como que você vai reagir, mas ele também teve a frieza de entregar, entender que a vida dele valia mais, o emprego dele vale mais, entregou o celular, entregou os pertences, mesmo assim foi atingido com uma facada. Então a gente está diante de uma violência e de criminosos muito covardes, que não querem só te roubar, pegar o que você lutou para conquistar, querem acabar com a sua vida, colocar a sua integridade física em risco. Isso é inaceitável. Tatu, eu volto contigo na edição de hoje, daqui a pouquinho. Obrigado por enquanto. Ainda sobre violência, o Distrito Federal registrou o 18º feminicídio de 2021 nesse fim de semana. E o que chama a atenção é que a vítima atuava justamente na defesa dos direitos da mulher num sindicato. Silma da Cruz Galvão, de 50 anos, foi morta em casa. O homem que morava com ela é o principal suspeito de tirar a vida da companheira, que era diretora de políticas para as mulheres de um sindicato ligado à prestação de serviços de conservação no Distrito Federal. A ativista feminina pode ter sido vítima do crime mais brutal contra as mulheres.
o feminicídio, num ambiente familiar, no final de semana, quando se preparava para almoçar com o filho e a nora. Os filhos, na verdade, não aprovavam, né, o relacionamento deles, tão tal que eles até... o filho até procurava ficar pouco em casa por causa disso. O crime aconteceu um dia antes, neste condomínio em Santa Maria, mas só foi descoberto no domingo. O filho da vítima já havia tentado falar com ela pelo menos 2 dias por telefone, mas não conseguia. Foi então que ele veio aqui para a portaria do condomínio, conversou com os porteiros, mas não teve autorização para entrar inicialmente. Ele precisou ligar para o irmão, que mora no Maranhão, para que ele então conversasse com os funcionários e aí sim permitisse a entrada. Esse filho da vítima então foi até o apartamento no bloco 16, onde aconteceu o crime, e ainda precisou arrombar a porta. Quando ele entrou no apartamento, já encontrou o corpo da mãe esfaqueado e sem vida. O companheiro da vítima não foi localizado pela polícia e é considerado foragido. Segundo a família, os dois não tinham histórico de agressões ou desentendimentos. A gente não sabe, porque a gente vinha pouco aqui, né? Quando vinha era final de semana, só no final de semana, né? No almoço. E a gente não via, assim, se tinha briga deles, não. De se dizer ser da igreja e tudo. Só o nome de Deus, né? Se escondeu atrás da Bíblia para cometer essa atrocidade. Esse crime não conhece raça, não conhece religião, posição social. Infelizmente, todas as mulheres estão sujeitas a isso. Tudo indica que o próprio marido cometeu o crime e, como ele não foi encontrado, já é considerado pela polícia um foragido. Nós recebemos um vídeo do Sindiserviços, que é o sindicato onde a Silma trabalhava e era diretora justamente de políticas para as mulheres. Vamos ouvir. Infelizmente, lamentamos o triste ocorrido com a diretora do Sindiserviço, a Silma Galvão, que perdeu a sua vida de uma maneira tão trágica, que é ainda do feminicídio que acontece, e essa companheira tão combatível, tanto como diretora do Sindiserviço e também no local de trabalho, essa companheira vai nos deixar muita saudade. Aos colegas de trabalho, à família, aos amigos, os nossos sentimentos. A gente continua o jornal agora com um alerta para você que está em casa, preste muita atenção. Já terminou aquela proibição de corte de energia elétrica dos consumidores de baixa renda por falta de pagamento. Lembra que, eventualmente, quem não pagasse a conta de luz não podia ter a energia cortada? Pois é, agora os inadimplentes da chamada tarifa social podem ter a energia cortada, embora tenham que ser avisados com antecedência e possam negociar o parcelamento da dívida com a distribuidora. A novidade assustou Cristiane, que está com algumas contas de luz atrasadas e teme o corte. Está na tarifa vermelha, as contas de luz estão altíssimas e a gente que trabalha como autônomo, como diarista, as pessoas em si que têm salário mínimo, não sei nem como que vai pagar a conta de luz. Desde abril deste ano, em meio às incertezas da pandemia, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, tinha suspendido o corte do fornecimento de energia devido à falta de pagamento para consumidores de baixa renda. Não há previsão de que a medida seja prorrogada. A expectativa é que a decisão afete cerca de 12 milhões de famílias enquadradas na tarifa social de energia, que terão que buscar uma forma de renegociar os débitos. As parcelas pendentes deverão ser negociadas diretamente com a distribuidora de energia de cada cidade e poderão ser divididas em, no mínimo, 3 vezes. A distribuidora de São Paulo, por exemplo, lançou uma campanha para negociar as dívidas de clientes de baixa renda em condições especiais, com parcelamento em até 13 vezes e isenção de taxas sobre os atrasos.
A ANEEL afirma que as dívidas não serão perdoadas, terão que ser pagas, mas antes do corte ocorrer, a distribuidora de cada região terá que enviar um comunicado para não pegar ninguém de surpresa com a falta de um serviço tão essencial. Deverá haver uma notificação para o consumidor de 15 dias antes do corte. E essa notificação tem que ser escrita, específica, com entrega comprovada ou impressa na fatura da energia elétrica. Ainda no assunto economia, a gente fala agora sobre a modalidade de pagamento que mais cresceu no Brasil. Tenho certeza que você já começou a usar, o Pix. Olha, começaram a valer hoje as novas regras que restringem transferências noturnas de valores acima de R$1.000. E sobre esse assunto eu chamo agora o economista, ex-analista econômico do Banco Central e membro do Conselho Federal de Economia, Newton Marques. Newton, seja bem-vindo ao SBT Brasília, obrigado pela presença. Quer dizer, a partir de hoje, só pode transferir até R$1.000 de 8 da noite até 6 da manhã. Mas vai ser possível alterar esse valor? Alguém que queira poder transferir mais do que isso de noite, de madrugada, tem essa opção? Tem essa opção. Ele vai ter que entrar em contato com o banco e pedir com antecedência de 24 a 48 horas uma permissão para que possa fazer essa transferência de valores superiores a R$1.000. O Banco Central é diminuir o risco que os usuários têm corrido com o chamado sequestro relâmpago do Pix, que a pessoa te aborda de madrugada, te leva para um cativeiro, te faz refém e te obriga a fazer um Pix, normalmente de alto valor, tudo que você tem na conta, para a conta de criminosos. Então, outra novidade que deve começar a valer em novembro próximo é a possibilidade dos bancos poderem bloquear a transferência de Pix, transferências suspeitas, para pessoas físicas por até 72 horas em caso de suspeita de crime. Newton, é a possibilidade de o Banco Central ou a instituição financeira identificar uma transação suspeita e falar, opa, melhor a gente checar antes de creditar o valor na conta dessa pessoa, porque pode ter sido fruto de crime. É verdade, porque fica muito difícil para a pessoa que está sofrendo esse sequestro relâmpago, ele fica impossibilitado de ter qualquer tipo de reação. Então, se não houver por parte do banco alguma contrapartida para ajudá-lo, ele fica vulnerável. Então, os bancos podem desenvolver formas mais seguras para permitir essa tranquilidade. Os bancos também oferecem, Felipe, que as pessoas configurem também. É porque é difícil a gente falar para todo mundo que nem todo mundo tem familiaridade com essas transações via celular, né? Mas aqueles que têm alguma familiaridade, eles podem fazer configurações para dizer assim, eu só posso transferir até R$1.000, entendeu? E já isso é uma pré-configuração. Agora, para quem não tem, geralmente pessoas mais idosas, que não têm essa familiaridade, aí os bancos vão ter que desenvolver formas mais seguras para essas pessoas, que elas ficam vulneráveis. Eu acho que no meu caso, Newton, foi automático, porque eu já não consegui fazer uma transferência nesse fim de semana, era acima de R$1.000 e não deu certo, estava de noite. Tomara que seja assim, né? Porque é importante que seja seguro. Mas ainda sobre a segurança desse sistema, professor, será que a gente pode considerar que o Pix é seguro mesmo? Porque na semana passada, o Banco Central comunicou o vazamento dos dados de milhares de chaves Pix que estavam sob a responsabilidade do Banco do Estado do Sergipe. O que ficou exposto? Chave e saldo. Tem o que o usuário possa fazer para evitar esse tipo de fraude ou a gente tem que cobrar mesmo a responsabilização da instituição bancária? É cobrar a responsabilização da instituição bancária. O Banco Central, quando desenvolveu esse aplicativo ou esse software, ele transferiu os códigos para a responsabilidade dos bancos. Então, se os bancos deixarem vazar, isso vai ser responsabilizado. Eles que vão ser responsabilizados. E você vê o perigo, né? Porque se você expõe a chave da pessoa e quanto ela tem na conta, é um prato cheio para criminoso conseguir a forma de contatar aquela família, sabendo que tem dinheiro na conta e fazer o que for possível para poder receber esse dinheiro ali de volta. Quer dizer, eu costumo dizer o seguinte... O Pix é seguro, o que não é seguro é o Brasil, né? Porque ou tem criminoso agindo na internet conseguindo hackear esses dados,
de instituição bancária e fazendo vazar, ou a gente está sofrendo na rua, na mão de criminosos que fazem, nos obrigam a perder o dinheiro que está na nossa conta, com a arma na cabeça, faz o Pix, perde tudo. Quer dizer, o Pix é seguro, é uma modalidade de pagamento que todo mundo começou a utilizar no Brasil, facilita demais o dia a dia das pessoas. O que não é seguro é o nosso país. Ô, Nilton, eu vou pedir que o senhor... Pode falar, o senhor queria falar alguma coisa? Eu queria dizer que o Pix é um avanço. E as pessoas, quando começam a fazer críticas ao Pix, elas não têm custo. Você imagina você ter que transferir um TED que demorava algum tempo, tinha custo. DOC, pior ainda. Quando você tem o Pix, que é um instrumento rápido para transferência, e isso é uma forma até de ajudar na concorrência com relação às administradoras de cartões de crédito, Felipe. Porque a gente fica muito, os comerciantes e consumidores ficam na mão dessas administradoras que cobram taxas de juros, custos elevados. O Pix não tem custo. Então nós temos que ajudar a continuar com que todos consigam universalizar, vamos dizer assim, o uso do Pix. Mesmo é a violência e a ineficiência do Estado brasileiro em responsabilizar criminosos que agem uma vez, não são punidos, são colocados atrás das grades, logo são soltos, não tem legislação que alcance essas pessoas, que tornam qualquer outro avanço que a gente consiga inútil, porque levam tudo da gente na base da violência. Ô, Nilton, eu vou pedir que o senhor ficar com a gente mais um pouquinho ao vivo para a gente assistir uma reportagem sobre outra questão econômica. O isolamento social trouxe um problema sério de endividamento para muitos idosos no Brasil. Você está em casa que está endividado? Pois é. As queixas relacionadas a empréstimos consignados, que é aquele que o desconto vai direto na aposentadoria, essas queixas aumentaram 80%. O Francisco levou o maior susto quando percebeu que o benefício do INSS da mãe apresentava 2 empréstimos diferentes. A esposa dele, Carolina, conta que a sogra só tinha aprovado um. Em julho, a gente recebeu uma ligação de uma empresa que informou que era de um centro de atendimento ao aposentado, ao pensionista, e eles sabiam que a minha sogra já possuía um empréstimo e eles propuseram a renegociação desse empréstimo. Ainda segundo a família, a empresa prometia diminuir os juros cobrados no primeiro e reduzir o número de parcelas. Ele viu no INSS, isso já era por volta de 7 horas da noite, que caiu um novo empréstimo. O empréstimo anterior permanecia. Uma dor de cabeça que tem afetado muita gente no Brasil. Um levantamento feito pela Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça, constatou um aumento de mais de 80% no registro de queixas relacionadas a empréstimos consignados no país todo, agora em 2021, se comparado ao mesmo período do ano passado. Os especialistas dizem que esse tipo de proposta por telefone não é proibida, mas com o agravante da pandemia, do isolamento social e das dificuldades financeiras, os idosos acabam sendo enganados mais facilmente. Ainda segundo o levantamento, a principal queixa é a cobrança por serviço não contratado. Em São Paulo, o Procon também observou um aumento de 156% nessa mesma reclamação. O INSS reforçou que a contratação de empréstimo consignado é uma operação privada realizada diretamente com o banco e que investe na proteção dos dados de aposentados e pensionistas. Para este professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, esse tipo de contrato deve ser feito ao vivo, para que as regras fiquem bem claras. Não contrate por telefone, abre um espaço muito grande para dor de cabeça. Então, a melhor coisa é evitar realmente fazer o bloqueio junto ao INSS. Muita ligação mesmo. Tem dia que é quase 10 ligações por dia. É insuportável, né, gente? Como é que esse pessoal insiste para oferecer empréstimo? Mas, Nilton, tratando especificamente do orçamento das famílias, o que o senhor pode dizer no caso dos consignados? Como é uma modalidade que não tem como deixar para depois, porque vai lá e come um pedaço da pensão, do benefício, da aposentadoria, qual que é a dica para as pessoas? Quando recorrer a um empréstimo consignado ou quando outra modalidade é mais interessante? Bom, primeiro é que as instituições financeiras, Felipe, elas procuram, né, capturar essas pessoas, principalmente os idosos, porque o crédito consignado, o risco, a gente chama de o risco da inadimplência é praticamente zero. Eu não digo zero, mas é praticamente zero. Por quê? É debitado na folha de pagamento, né? No rolerite, no contra-cheque do servidor. E
Como o governo andou ampliando a margem de crédito de consignados, né, para se endividar, uma margem maior, os bancos ficam oferecendo para as pessoas. Então, primeira dica, né, ou recomendação que nós podemos dar, as pessoas só pegarem esse crédito se realmente tem necessidade. Porque as pessoas, às vezes, vão se endividar e depois vão ver o que vão gastar. Aí, geralmente, tem filho, tem uma filha, tem enfim, um parente, um amigo que pede para ele tomar aquele crédito que depois vai pagar. E a pessoa acaba se endividando. Então, elas têm que ter um cuidado para saber que esse crédito é muito fácil. Basta autorizar isso a um banco e vai ser debitado na sua conta, no seu salário todo mês. Para o banco não tem risco nenhum, mas para o aposentado, para a pessoa que se torna o endividado, é um problema, porque ele tem que comprometer a renda dele com coisas que ele precisa e não com coisas que não precisa. Então, se ele não sabe, se ele não está endividado, ou não precisa comprar remédio, não precisa comprar, a renda dele não alcança ele comprar alimentação do jeito que está caro, as coisas estão caras, né, Felipe? Mas ele tem que ter uma prudência. A nossa orientação e recomendação é que ele não tome o crédito só porque o banco está oferecendo. Tem que saber se realmente ele precisa. E deixar de ajudar as pessoas, mesmo da família, para tomar crédito no nome dessas pessoas, porque essas pessoas já estão todas endividadas, então não vão pagar essas pessoas. E eles acabam tomando crédito para ajudar. Todo mundo, né, o brasileiro, né, tem uma alma muito grande, né, é muito caridoso. Mas só que vai comprometer a renda futura dele. Aí depois, quando ele precisar se endividar, para realmente, né, ele ter que gastar, fazer os gastos, né, mensais, ele não vai ter condição, não vai ter margem mais. Eu ia falar exatamente isso para complementar, né, que muitas vezes o idoso é aquela tábua de salvação da família, a pessoa já está endividada, já está com o nome no SPC, já não tem mais como gastar, já não tem mais cartão de crédito, vai lá no avô, na avó, no pai ou na mãe e pede para fazer um consignado em nome desse idoso que tem crédito. Olha, meu senhor, minha senhora, eu sei que é difícil dizer não para um filho e para uma filha, mas se ele não está conseguindo pagar as contas dele, ele vai deixar o senhor numa situação difícil, não podendo comprar remédio, pagar aluguel, vai ser complicado. Ô Nilton, muito obrigado, viu, pela presença e por ter ajudado a gente a entender essas questões. Eu que agradeço o convite, Felipe. Estarei sempre à disposição de vocês. Obrigado, até a próxima. Ainda falando sobre economia, a gente está falando, tá tudo muito caro, né? Comida, gasolina, mas quem tem bicho de estimação em casa também deve ter percebido que o preço da ração já aumentou mais de 15% nesse ano. Giovana não abre mão de uma boa alimentação para o Coda, de 2 anos. O poodle come 1 quilo de ração por mês, mas a tutora tem comprado a mais para driblar os preços altos. Eu já compro de 2 quilos a 3 quilos. Tem locais que eles fazem essa promoção, assim, né, de juntar mais de 1 quilo com preço mais acessível. Uma pesquisa do Euromonitor Internacional identificou que o mercado pet do Brasil só perde para o dos Estados Unidos. Mas não tem sido fácil manter cães e gatos por aqui. Entre janeiro e setembro deste ano, o preço médio de alimentos para animais aumentou mais de 15%, de acordo com o IBGE, bem acima da alta de gastos com a alimentação humana. Vários fatores têm contribuído para esse aumento. Segundo economistas, o hábito cada vez mais comum de ter um bichinho de estimação elevou a demanda por produtos e serviços do setor, o que naturalmente leva a reajustes de preço. O custo de produção das rações também tem pesado bastante. As rações elas são fabricadas a partir de soja, milho e também de carnes, né? Principalmente carne bovina, carne suína. Então, todos esses ingredientes, esses insumos usados para a fabricação das rações, ficaram muito mais caros nos últimos meses. E se ela é importada, ela também sofre com a desvalorização do real frente ao dólar. Shirley tem um abrigo para gatos, 150, que consomem 15 quilos de ração por dia. Ela está desesperada. Eles faziam 3 refeições, agora só 2 e talvez façam só uma, porque a gente não está dando conta. Esta dona de pet shop diz que tem feito promoções para ajudar os clientes e afirma que é possível substituir ração por alimentação natural, com orientação do veterinário. Na ração, você tem todos os nutrientes e sais minerais que o animal necessita. A alimentação natural, ela tem que substituir isso, só que ela não vai ter o conservante que as rações têm.
Por falar em pets, hoje é dia de São Francisco, que é considerado o padroeiro dos bichinhos de estimação. Aqui no Distrito Federal, no Santuário São Francisco de Assis, todo ano tem missa pet para celebrar essa data. E é para lá que a gente vai com a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde para você. Como é que tá a movimentação dos bichos e das mães e dos pais de pet por aí? Oi, Malta. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Movimentação intensa a todo momento. Chegam pais e mães de animais. Vou mostrar aqui para vocês. Por conta da pandemia da Covid-19, esse ano a bênção está sendo feita na modalidade drive-thru. Então, os pais, dos animais, eles vêm de carro e fazem a bênção. Tem alguns que descem, preferem fazer pessoalmente, presencialmente. Tem outros que não, que ficam dentro do carro mesmo, só abaixa o vidro e os animais recebem essa bênção. A movimentação é muito intensa desde de manhã, quando começou essa bênção aqui para esses animais. Antes da pandemia, esses bichos também podiam participar da missa, mas por causa da pandemia eles não podem participar, então a bênção está sendo feita dessa maneira. Então a todo momento a gente vê pais e mães de animais chegando aqui, abençoando. Vamos acompanhar uma bênção aqui. Olha, está um pouquinho agitado, deve estar um pouco assustado, mas ele vai receber a bênção dele também. A gente vai acompanhar um pouquinho. Que fez o céu e a terra, que pela intercessão do Pai Seráfico São Francisco desça sobre essa criatura de Deus, a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ficou assustadinho? Ela nunca saiu assim de carro, primeira vez. A outra é mais velhinha, mais acostumada. A senhora faz questão de vir aqui. Sim. Olha, tá um pouquinho assustada. Eu vou conversar agora aqui com o Frei João Benedito. Frei, tudo bom? Uma boa tarde. Vai ter a missa, Vai ter a missa. A próxima vai ser às 5 horas da tarde, depois às 7 horas. É isso mesmo? Os animais, infelizmente por conta da pandemia, não podem participar, mas a bênção continua funcionando, continua tendo normalmente. Sim, desde o ano passado nós não podemos mais ter os animais dentro da igreja por causa das normas sanitárias estabelecidas por causa da pandemia, mas nós temos no santuário, hoje tivemos diversas missas como no domingo, as missas estão cheias e as pessoas também, a modalidade de sistema drive-thru trouxe muita serenidade para muita gente. Tinha aqueles que se incomodavam com a presença dos cães dentro da igreja, aqueles donos também que se incomodavam porque tem que controlar, por causa de higiene, já tinha preocupação. Então a missa no sistema drive-thru, a bênção dos animais no sistema drive-thru, eles vêm aqui no seminário, recebem a bênção, depois voltam em outro horário de missa. Então nós temos ainda a missa às 17, seguida da procissão, e a missa às 19 horas, presidida pelo arcebispo de Brasília. Lembrando que essa missa acontece hoje porque é dia de São Francisco de Assis, que é o padroeiro dos bichos, não é isso mesmo? Então tem toda essa bênção para os animais e eu percebo que a movimentação é intensa, não para, todo mundo vem mesmo, acredita e pede essa bênção para o bichinho. Sim, desde as 7 da manhã até as 16h30, seguidamente as pessoas vêm para a bênção dos animais. São Francisco é o padroeiro da ecologia, por causa da relação boa que ele tinha com toda a natureza e, sobretudo, com os animais. São Francisco, ele, quando estava rezando no meio das florestas, ele pedia para os animais se calarem, ele se calava, ele rezava, ou então ele se calava para que eles pudessem louvar a Deus, ou então rezavam juntos. Então, toda essa relação de São Francisco com a obra da criação fez com que ele fosse declarado padroeiro da ecologia e por isso a tradição de benzer os animais nesse dia. Frei, muito obrigado pela entrevista. Eu vou aproveitar, Malta, para mostrar mais um pouquinho aqui a movimentação dessa bênção. Então, quem quiser fazer essa bênção, que o animal receba essa bênção, o santuário fica aqui na 915 Norte. Esse ficou bonzinho, Seu cachorrinho ficou bonzinho. É a primeira vez que ele recebe essa bênção ou não? Esse é. Eu já tinha uma que já tinha trago aqui, anos anteriores, mas ele é a primeira vez. Não se assustou, que eu vi um ali que ficou bem assustado. Ficou tranquilo ele. Então tá, já vai pra casa, abençoado. Qual é o nome dele? É o Valente. É o Valente, o Valente, viu? Valente. Leva no nome, essa valentia toda. Eu volto com você, Malta. Obrigado, Kátia. Eu fiquei com medo na hora que você chegou com o microfone ali perto do outro cachorrinho que tava nervoso, revoltado. Não queria saber de bênção, não. Kátia, obrigado, viu, pelas informações.
Pessoal, agora um recadinho para você. Mesmo com todo o esforço do GDF para manter a economia e os empregos aqui no Distrito Federal, ainda tem muita gente passando por necessidade, você sabe disso, né? E é por isso que o GDF lançou o Cartão Gás, um auxílio de R$100 a cada 2 meses para que as famílias mais necessitadas possam comprar seus botijões nos distribuidores cadastrados. E a ajuda do GDF nesse momento tão difícil não para por aí, tá? Os programas Cartão Prato Cheio, Pão e Leite, Bolsa Alimentação Escolar, DF Sem Miséria e muitos outros, como as refeições que são servidas por apenas R$1 nos restaurantes comunitários, também estão levando amparo e dignidade para essas famílias. E estão fazendo o Distrito Federal estar em primeiro lugar de todo o Brasil na distribuição de benefícios sociais para pessoas carentes. O GDF está ajudando 700 mil pessoas até aqui. É isso aí, viu, gente? Com a imunização avançando, tudo vai melhorar, a gente tem certeza disso. Mas, enquanto isso, o GDF não para de ajudar quem mais precisa. Agora, um assunto que continua bombando o Brasil afora é a questão das tempestades de poeira. Semana passada, a gente mostrou a situação apocalíptica de Ribeirão Preto, né? Vocês lembram? Uma nuvem de terra vermelha causou imagens impressionantes avançando sobre a cidade. Agora, esse fenômeno aconteceu em Araçatuba, só que por lá foi pior, porque 4 pessoas morreram. Eu vou chamar para conversar com a gente a Melissa Alcântara, repórter da nossa afiliada no interior de São Paulo, a TV SBT Interior, desculpa, que estou gaguejando até, ela está acompanhando essa história desde cedo. Melissa, eu fiquei preocupado porque no fim de semana a gente viu que aqui pertinho de Brasília, em Goiânia, teve tempestade de terra. Você sabe me dizer se tem alguma chance desse fenômeno atingir o Distrito Federal? Boa tarde para você e obrigado por conversar com o público de Brasília. Oi, Malta, boa tarde para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, pode ficar tranquilo, não tem chance dessa tempestade aí de terra chegar a Brasília, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Eles explicaram o seguinte, que para acontecer esse fenômeno, a terra tem que estar bem seca e quente. E aí em Brasília, mesmo que em pontos isolados, já está caindo uma chuvinha, então afastou de vez a chance de acontecer um fenômeno como esse por aqui. Pode deixar a janela aberta que não vai sujar a casa. Como você disse, em Goiás, teve sim fenômenos parecidos, situações parecidas. O pessoal experimentou um pouquinho do que a gente viveu aqui no interior paulista. Eu estou em Catanduva, uma das cidades que foi mais atingidas por esse temporal de terra. E por aqui o assunto não poderia ser outro, viu? É só a chuva de areia, porque a estiagem foi tão prolongada, Malta, foram mais de 180 dias sem chuva por aqui, que quando começou essa tempestade de terra, o pessoal assustou e ficou desapontado, né? Porque a gente chama tanto, pede tanto pela chuva e quando vem temporal de terra, assustando, causando estragos tremendos em várias cidades por aqui. E essa nuvem de poeira tinha uma altura aí de mais de 10 quilômetros em alguns pontos. Os ventos chegaram aí a mais de 80 quilômetros por hora. E para causar tudo isso, é uma conjunção de fatores que juntos, então, eles provocam a tempestade de terra, a nuvem de areia. O tempo seco, como eu disse, a gente enfrentou uma estiagem danada, a umidade relativa do ar bem baixa, abaixo dos 20%, pior do que clima de deserto. O desmatamento que avança aqui na região, como em toda a parte do Brasil, e também a monocultura. Por aqui a gente prevalece a cana-de-açúcar e a cana ela deixa a terra ainda mais arenosa. Então quando bate o vento, a terra seca e quente, levanta a poeira de areia e vai causando estragos, assustando todo mundo. Quando a gente chegou, o relato dos moradores era justamente esse. Quando via aquele paredão de terra, o medo e realmente não saber o que fazer, como reagir àquela situação. Como você relatou, teve também tragédia, viu, por conta desses temporais. Em Araçatuba, a ventania derrubou algumas árvores e uma delas atingiu um motociclista. Esse motociclista, infelizmente, teve traumatismo craniano e veio a falecer. Outra situação recorrente também para a gente são as queimadas. Em Santo Antônio do Aracanguá, uma queimada, os trabalhadores estavam ali combatendo a queimada. Esses fortes ventos, essas rajadas de ventos mudaram a direção do fogo
3 trabalhadores ficaram ali encurralados e também, infelizmente, perderam a vida. Então, o relato que eu tenho para te trazer aqui do interior paulista é esse. A gente tem experimentado temporais de areia, chuva de terra. Espera aí chover um pouquinho esse fim de semana, eu não vou reclamar de todo, mas a gente espera uma chuva mais abundante, uma chuva que traga realmente um conforto respiratório, regularize as situações também dos mananciais hídricos e resolva o problema desse poeirão que tem assustado e causado muitos estragos por aqui, Malta. Melissa, muito obrigado pelas explicações, pela sua participação excelente. Ela trouxe o relato do que aconteceu lá no interior de São Paulo e tranquilizou a nós todos brasilienses. A tempestade de terra ocorreu mesmo aqui pertinho da gente em Goiânia, mas como aqui no DF já voltou a chover, até nessa madrugada, viu, Melissa? Lá em casa choveu também. A gente não deve experimentar isso, não. Melissa, vou te pedir licença, já te agradeço pela participação, pra gente tratar do caso. Não sei se você tá sabendo, mas teve um cinegrafista nosso aqui em Brasília que foi alvo de violência hoje pela manhã e a gente vai atualizar o estado de saúde dele agora. Obrigado pela sua participação, viu? A gente vai direto agora abrir a nossa conexão ao vivo com o repórter Paulo Vitor Tatuzinho pra gente saber como está o estado de saúde do nosso cinegrafista, que hoje de manhã foi vítima de assaltantes, enquanto esperava um ônibus para vir trabalhar. Tatuzinho está lá no Hospital Regional de Ceilândia e tem as informações pra gente. Tatu, é com você. Pois é, Malta, nós deixamos a 8/12 ali do PSU, né, na nossa querida Ceilândia. Já estamos aqui na porta do Hospital Regional de Ceilândia, na parte de emergência. E o nosso querido cinegrafista, repórter cinematográfico, Magno Serra, ele chegou aqui cedo ainda, né? Veio socorrido aí pelos militares do Corpo de Bombeiros, profissionais do SAMU. E quem acompanhou ele o tempo todo, da viatura inclusive, até aqui a parte, para que pudesse passar pelo procedimento cirúrgico, foi a companheira dele, a esposa dele, a Ivanete Alves, que gentilmente, ela deixou lá agora a Pacho, o filho dele, mas ela está lá agora, mas ela veio aqui falar com a gente ao vivo no SBT Brasília. Ivanete, primeiramente, boa tarde para você, a nossa redação, o SBT, está aqui com você, juntos, porque o Magno é uma pessoa querida. Como é que foi? Você estava dormindo, estava falando para mim, quando de repente uma mulher chegou na sua casa e bateu na porta, como é que foi isso? Boa tarde. Foi isso, a mulher chegou falando que seu filho foi esfaqueado, mas porque ele falou que a mãe dele, que estava lá para ter cuidado, porque ela já tinha idade, né? E aí, a hora que ela falou, ele foi esfaqueado, eu falei, ele estava com a camiseta preta, escrito SBT, ela falou, tava. Aí eu já saí correndo. Aí ela falou, o SAMU tá demorando, o Corpo de Bombeiros a gente já chamou e nada. Aí eu fui vestir uma roupa correndo e peguei o carro. A princípio eu pensei que eu ia ajudar ele, né? Mas quando eu cheguei lá, o rapaz que já estava dando os primeiros socorros não deixou. Disse que tinha que esperar o SAMU. E a gente esperou e ele foi socorrido. Agora, Ivanete, na viatura de resgate até o hospital, o Magno estava o tempo todo consciente, né? Inclusive chegou a dar alguns detalhes do que tinha acontecido. O que ele falou para você ali naquele momento? Ele falou que foi assalto, foi 2 rapazes, um pegou a mochila dele. E aí o outro, eu acho que não viu ele dando a mochila e queria outra coisa, sei lá. E aí ele falou que já tinha dado para o outro comparsa. E aí ele foi e esfaqueou ele. Ele falando que não tinha. E ainda assim ele esfaqueou ele. Agora aqui no hospital ele chegou em estado grave, né? Isso, o médico falou que ele chegou em estado gravíssimo. Que agora ele está estabilizado, mas é considerado grave. Inclusive, você estava comentando com a gente aqui que ele teve algumas perfurações em alguns órgãos, né? Isso, ele falou que ele teve perfuração no intestino e alguns órgãos, mas ele não especificou que órgãos. Agora, Ivanete, você junto com toda a família, vocês, lógico, aqui é um hospital que tem referência, parte de cirurgia, mas vocês queriam uma transferência, por exemplo, do Magno para um hospital particular, por exemplo, né? Sim, a gente tentou, já conversou com a equipe, eles achou melhor a gente esperar, ele estabilizar mais, aí se fosse o caso a gente transferir, que ele tem um plano de saúde, né? Eu sei que você está muito abalada, Malta, ela está muito abalada, inclusive ela até faz uso de alguns medicamentos, está emocionada, lógico que quem não está emocionado, abalado com tudo isso que aconteceu nessa manhã, né? Nós fomos pegos de surpresa com essa notícia. Hoje, o que a Ivanete, esposa, companheira do Magno Serra, espera? Ele está no momento agora na sala de cirurgia. Não, eu espero que ele fique bem, né? Se Deus quiser, ele vai ficar bem, né? Apesar da gravidade
da facada, né? Ele vai ficar bem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Malta, alguma pergunta a fazer do estúdio para Ivanete Alves? Só agradecer mesmo, Tatu, a gentileza de ter conversado com a gente nesse momento delicado, né? Dona Ivanete, a gente tem certeza que o Magno vai se recuperar e vai voltar para o convívio da família e para o trabalho, porque ele é muito querido entre os colegas. Importante que ela tenha ressaltado que ele entregou os pertences para o primeiro criminoso que o abordou e que foi esfaqueado pelo segundo, que foi atrás dele para pedir as coisas, mas vai saber, né? Se esse rapaz estava maluco de droga ou se estava nervoso ou se tem pouco valor pela vida do outro mesmo, não entendeu que o Magno já tinha entregado as coisas, a carteira, o celular para o primeiro assaltante e mesmo assim desferiu o golpe de faca. A gente está com o jornal aberto para um posicionamento da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Militar, da Polícia Civil. A gente reforça o nosso pedido para que esses assaltantes sejam identificados e levados à justiça para serem responsabilizados, para que nós não tenhamos que noticiar nenhuma outra família sendo vítima de uma crueldade como essa que aconteceu com o nosso colega de trabalho. Tatu, muito obrigado pelas informações, viu? Você que está em casa, eu peço licença para fazer um rápido intervalo. Na volta, o SBT Brasília, primeira edição, continua. Mas antes do break, a gente dá uma conferida na previsão do tempo. Olha, o céu está claro, com poucas nuvens e tem previsão de chuvas em áreas isoladas. Bendita chuva, né? Que impede a tempestade de terra de chegar ao Distrito Federal. Temperatura nesse momento 30 graus redondo e a umidade relativa do ar está em 40%. O SBT Brasília, primeira edição, volta já. De volta ao noticiário, a beleza das obras públicas de Brasília, somada ao céu incrível da nossa cidade, é uma marca da capital, né? Mas vem cá, será que todo mundo conhece as histórias por trás dos monumentos de Brasília? A reportagem que você vai ver agora está encantadora, é da Vitória Mello e ela mostra alguma dessas curiosidades pra gente. Uma capital monumento. Lugar em que as obras da natureza e do homem se misturam num equilíbrio sem igual. Brasília foi erguida em 1000 dias. Você sabia disso? Uma cidade tão particular, cheia de curiosidades. Uma delas vem lá do alto. São 286 metros quadrados, espaço suficiente para estacionar 5 carros populares. E para essa bandeira chegar até o alto do mastro, o caminho é longo. São 100 metros de altura, 62 vezes o meu tamanho. O monumento é formado por 24 hastes metálicas, que na década de 1970 representavam o número de estados brasileiros. A poucos metros do Mastro Nacional está a Pira do Panteão da Pátria. Essa chama fica acesa 24 horas por dia. O abastecimento é feito por um sistema de gás encanado, tipo de condomínio mesmo. Tudo para manter a representação simbólica da liberdade e da democracia sempre acesa. O abastecimento de gás é feito uma vez por mês. São 800 quilos de GLP. Se um botijão convencional tem 13 quilos, faz as contas. São cerca de 60 botijões mensais. Ao lado da pira, nós temos o edifício do Panteão, que também tem história. Ele foi inaugurado em 1986 para homenagear heróis nacionais. O projeto de Oscar Niemeyer lembra o formato de uma pomba. Na lateral do prédio, uma escultura de pássaro se destaca em frente aos vitrais de Mariane Peretti, a mesma artista responsável pelos vidros coloridos da catedral. A obra de arte deixa o templo iluminado, 360 graus de luz. E olha só que curioso, se a gente encostar aqui na lateral curva da parede da igreja, mesmo falando baixinho, a outra pessoa a metros de distância consegue ouvir tudo com clareza. E aí, Magno, você tá me ouvindo? E não precisou nem de microfone para captar o áudio, coisas que só um professor de física para explicar. No caso, a onda sonora é uma propagação de energia pelas moléculas de ar. As moléculas vão transferindo essa energia uma para as outras. Então é como se a parede, por meio de reflexão, canalizasse essa energia e com isso chega fácil no ouvido de outra pessoa que continua ouvindo um som um pouco mais forte.
O que muita gente não sabe é que o desenho da catedral simboliza mãos em prece voltadas para o céu. Legal, né? E os 16 pilares de concreto têm o formato de bumerangues. Mas a igreja mais famosa do DF não foi a primeira a ser construída aqui em Brasília. Foi a igreja Nossa Senhora de Fátima, ou Igrejinha como é conhecida. É que na época a filha do presidente Juscelino Kubitschek estava doente. E a então primeira-dama fez uma promessa. Caso a jovem se curasse, construiria uma igreja. O resultado? Tá aí. A capela foi inaugurada em 1958, antes mesmo de Brasília nascer. A arquitetura faz referência a um chapéu de freira. Do lado de fora, os azulejos de Atos Bulcão revestem as paredes. As imagens do Espírito Santo e da Estrela de Belém foram as primeiras obras do artista para Brasília. Dentro da igreja, Nossa Senhora de Fátima tem uma pipa no lugar das mãos e o rosário é um carretel de linha. A pintura divertida representa a alegria das crianças que teriam avistado a Virgem Maria em Fátima, Portugal. Um espaço pequenininho, mas com um significado enorme para a história de Brasília. Uma notícia que nos enche de esperança. Eu confirmei, a gente acabou de receber a informação de que o nosso colega, o cinegrafista que foi vítima de um arrastão numa parada de ônibus no PSUL, Magno Serra, acaba mesmo de ser transferido para o quarto. Ou seja, se Deus quiser, ele vai ficar bem. A você de casa, obrigado pela companhia e pela audiência. Amanhã a gente se vê, 15 para meio-dia aqui no SBT Brasília, primeira edição.